acerca... Eu penso que adorar a Deus, louvar a Deus, a gente agrada a Deus. Aliás, eu penso que tudo quanto você faça agrada a Deus. Só o que desagrada a Deus é o pecado. E eu e você também fazemos pecado, também cometemos pecado, mas evitamos muito o pecado. Evitamos realizar o pecado na nossa vida. Evitamos. Mas não vivemos sem que... Não digo de 100 em 100 anos, mas não... Pronto, vivemos numa expectativa de evitar o máximo o pecado. E eu penso que isso já só por si agrada a Deus. Agora imagine você, depois de uma semana de trabalho, de um dia de trabalho, deslocar-se e vir a louvar a Deus. Agrada demasiado a Deus. Você adorar a Deus agrada demasiado a Deus. Então tudo quanto nós façamos, tudo quanto eu e você faça para Deus, agrada a Deus. Sabe, não é preciso nós estarmos aqui numa atitude super espiritual ou querermos impor em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, uma situação de super espiritualidade para agradar a Deus, porque isso não existe. Nem existe, nem a Bíblia o fala. A Bíblia é muito simples. A Bíblia até diz ali que quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Jesus, sem espiritualidade, sem louvor, sem adoração, sem nada, Ele está lá no nosso meio. Entende? Porque essas 2 ou 3 pessoas se disponibilizaram para irem à presença de Deus. E então Ele veio ter com eles. Agradou a Deus a atitude que essas 2 ou 3 pessoas tiveram para retirar um pouco, não sei quanto tempo da sua vida, para compartilharem a palavra de Deus. E Deus logo está no nosso meio. Então, tudo quanto você e eu possa fazer, ou seja na igreja, ou em comunhão com os irmãos, ou nos grupos familiares, ou na ação social, ou na palavra de evangelização, qualquer coisa que você faça, se disponibilize para fazer para Deus, agrada a Deus. Então, falar de agradar a Deus nos dias de hoje é um pouco mais simples do que quando Paulo falava da necessidade que havia do povo de Deus agradar a Deus. Paulo era um apóstolo diferente dos outros apóstolos. Aliás, muito diferente. Porque os outros apóstolos viveram, comunicaram, relacionaram-se no dia a dia com Jesus Cristo. E Paulo era oposição a Jesus Cristo nessa altura. Não tinha nada a ver com os apóstolos. Era oposição. Era um perseguidor. Era um fariseu. Era alguém que era... Ainda hoje há muitos fariseus por aí. Há por aí muitos primos desses fariseus. Eu não tenho... Nem tenho direito, nem eu, penso que nem ninguém tem, mas a justiça tem. A justiça não é de nenhuma pessoa. A justiça é um bem que está ao serviço da humanidade. Ou deveria de ser um bem, para estar ao serviço da humanidade. A justiça tem legitimidade para julgar essas pessoas que eu considero que são os fariseus, que fazem essas coisas que não se devem fazer. Porque é que se chama fariseu? Porque é uma pessoa que está a ser controlada por outrem. Não é ele próprio que está a decidir, ele está a seguir a uma instrução que alguém está a impingir ou não. E neste tempo Paulo era assim. Paulo recebia um documento, faz conta que um papelinho destes, com uma instrução. Quem é que foi tropa aqui? Muitos estão aqui e foram tropas. Um tropa também era assim, recebia uma informação e temos que ir, por exemplo, àquele sítio que está lá a posterior o inimigo e nesse se olha se é inimigo ou não é, vamos lá e destruímos aquilo tudo, pronto, e era o que a gente fazia, íamos lá e pimba, lançávamos para lá os carros de combate, apontávamos para lá, tínhamos as medições, lançávamos os carros de combate, lançavam para lá as bombas e depois a gente ia atrás. Assim era Paulo.
Então Paulo era, durante muitos anos, um autêntico perseguidor dos apóstolos de Jesus Cristo na era. E depois, a caminho de Damasco, aconteceu alguma coisa inesperada. Paulo não ia para Damasco para ir tomar um pequeno almoço lá com o povo de Deus. Não. Paulo ia para Damasco para cumprir mais uma das suas missões. Daquelas missões que ele tinha, de ir dar cabo das igrejas, que eram as igrejas que seguiam os princípios de Jesus. Mas no caminho de Damasco, ele foi tomado por Deus. Porquê é que ele foi tomado por Deus? Sabe, obediência. Obediência é algo que agrada a Deus. Sabe? Mesmo que seja uma obediência contrária à vontade de Deus. Ou seja, o irmão Zé, em obediência, faz algo que eu ou o pastor indica para ele fazer. Em obediência, ele está a cumprir aquilo que o pastor está a dizer, mas provavelmente ou possivelmente pode ser algo que seja desagradável. Mas Deus abençoa a obediência que ele tem e aprecia a obediência que ele tem porque ele está a cumprir a ordem que outrem superior lhe incumbiu de fazer. Agrada a Deus, a obediência agrada a Deus. O Paulo não aconteceu com Paulo por ser Paulo. Aconteceu aquilo a caminho de Damasco pela obediência que Paulo tinha em executar as instruções, as recomendações que ele tinha dos seus líderes. E quando Deus viu que o coração de Paulo era um coração super obediente, apareceu-lhe no caminho de Damasco e retrocedeu a vida de Paulo e fez dele um apóstolo. E em obediência, Paulo atingiu um ponto altíssimo no ministério que hoje 90% do Novo Testamento é cartas que Paulo escreveu pelo Espírito de Deus às cidades ou às vilas ou às igrejas onde ele passou. Recomendações que pelo Espírito de Deus ele recebia e em obediência ele enviava àqueles que estavam com ele. Entende? Paulo era um homem super obediente e por ser tão obediente conseguiu atingir o que ele conseguiu, porque não é fácil. Aconteceu a Paulo o que aconteceu a poucas pessoas que seguiram Jesus após a partida de Jesus. E por isso, hoje, ainda mais, quando nós nos disponibilizamos para virmos a uma igreja, ou não interessa chamar a igreja, um aglomerado de pessoas, a uma reunião, para compartilharmos a palavra de Deus, para seguirmos as diretrizes de Deus pela sua palavra, isso é aquilo que mais agrada a Deus, é você ouvir e aprender para poder executar. Porque ninguém faz sem saber. Ninguém aprende sem que lhe ensinem. Então, quando nós vamos para a igreja, vamos aprender a palavra de Deus, para que nos dias de hoje, estes dias de hoje, quando eu falo nos dias de hoje, é para relembrar que nós estamos numa era com 2016 anos, que significa alguma coisa. Ou seja, porque senão estávamos aí na era de 7.000, 9.000, 10.000, não sei quantos. Mas porque Jesus veio, tudo o que estava para trás parou. E então entramos numa nova era. E hoje estamos no ano 2016. Um ano em que está debaixo da graça de Deus. Viemos há séculos a viver debaixo da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Mas cada vez mais se torna complicado, difícil, seguirmos e servirmos a Deus. Porque o opositor, cada vez mais se está a preparar, a enfeitar para agradar e cobiçar e recuperar e roubar aquilo que Deus quer, que é o coração das pessoas. E não é fácil, porque nós não vivemos num planeta criado por Deus, mas vivemos no planeta que é a Terra, onde todas as pessoas habitam. E cada pessoa é uma pessoa. E há o Espírito de Deus e o Espírito do mundo
É como que uma guerra. Ainda bem, a Bíblia diz que ainda bem que a gente não vê o que se passa no mundo do espírito. É terrível. E nós, se não tivermos, não é bem agarrado, se não tivermos amor à obra, até nós, a Bíblia diz, até nós, os escolhidos, seríamos enganados. Tal é a qualidade do engodo ou do isco que o inimigo lança. Eu costumo ver um programa na televisão que eu gosto muito, na National Geographic, dá quase todos os dias. E é não sei como é que se chama aqueles indivíduos que buscam a qualidade dos peixes, e não sei se aquilo não é biólogos, provavelmente é isso. E então há um americano, biólogo marinho. Então há um desses indivíduos que só procura grandes exemplares. O homem deve ser fabuloso. E então só procura grandes exemplares. Mas não é para consumir, é para estudar e para depois abandonar. Então ele usa qualidades de isco diferentes. E depois vai a localidades, vai à Amazónia, por exemplo, e a Amazónia eu não conheço, mas quem conhece melhor a geografia e etc., a Amazónia é uma coisa ainda inexplorável em certas zonas, e que aqueles indígenas, ou índios, como queiram, têm iscos especiais para apanhar qualidades especiais de peixes. E não é com qualquer isco que eles apanham o peixe que eles querem. Porque há um peixe que come os outros, que é a piranha. Se mandar um isco normal, a piranha vai e come o isco. Mas eles não querem apanhar a piranha. Então eles têm que preparar outro isco para apanhar o peixe que eles querem. Então o homem apanha exemplares magníficos porque ele sabe a qualidade do isco. É tal e qual como o inimigo de Deus. Ele sabe o isco que ele tem para apanhar o coração das pessoas. Por exemplo, ele não manda para a frente de um homem, a não ser que ele seja outro homem. Mas é capaz de mandar para a frente do homem, assim, uma coisa daquelas que a gente sabe. Não é? Para quê? Para o apanhar. Mas se ele também pode mandar para a frente de um homem, se ele for um apaixonado por motas, uma belíssima mota. Se ele for apaixonado pela caça, manda-lhe, por exemplo, uma excelente arma. Ou um cão magnífico para as perdidas. Se ele for apaixonado pela pesca, é capaz de haver alguém, não sei quem, nem de onde, que lhe apareceu com um carrete magnífico, aquilo até apanhar quase uma baleia, e não se parte. Entende? E isso são tudo pormenores que o mundo tem para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas se esqueçam, até os próprios crentes, daquilo que nós estamos aqui a fazer. O mais importante de tudo é agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, a misericórdia de Deus, a glória de Deus, vai pousar sobre si e vai mantê-lo equilibrado. Sabe o que é equilibrado? É você não ser uma pessoa como as ondas do mar. Não, é equilibrado. Mantém-se firme, decidiu e continua a caminhar a sua decisão. Então, o apóstolo Paulo, nesta altura, estava em Tessalónica. Pode abrir a Bíblia. Eu vou demorar pouco, mas pronto. Paulo em Tessalónica. Paulo tinha passado pela galáxia, nos Gálatas, e tinha ficado muito desanimado. Muito desanimado porque... precisamente por tudo isto que acabei de falar, sabe? Apareceu um fogo do Espírito na galáxia e as pessoas salvaram-se, entregaram vida a Jesus, eram fervorosos, eram amigos, eram tudo. E quando Paulo regressa da viagem, volta a passar na galáxia, ficou estupefacto, como se costuma uma palavra muito cara. Como é que aquelas pessoas que já tinham estado a comer carne e peixe agora se dedicaram ao lixo outra vez? Tínhamos estado numa posição espiritual magnífica e se esqueceram do quão importante era agradar a Deus, e porque veio alguém com um isco preparado, especial, para os enganar,
e os enganou e os levou novamente para um caminho que eles não tinham, que não era o caminho certo. Então, isto serve para os dias de hoje. Aliás, toma nota nisto que eu digo, nos dias de hoje, se você não se mantiver equilibrado, você vai ser enganado. Porque você vai ser enganado. Porque vai-lhe aparecer um isco daqueles que você bem gosta, e cada qual tem os seus gostos. Não vamos discutir isso, um é do Benfica, outro é do Sporting, outro é do Bolonense, outro é do Casa Pia, outro é do... Não tem problema. Com aquele isco especial para o enganar. Para você se esquecer que o seu principal objetivo é agradar a Deus. Esse é o principal objetivo da igreja. É que você de manhã acredite que está a fazer algo para agradar a Deus. Ao meio-dia você acredite que está a agradar a Deus e que à noite, quando está a deitar, concluiu o dia agradando a Deus. Porque essa é a nossa posição. Mas não é preciso, vamos lá ver, não é preciso ser espiritual. Não é preciso você dar uma cambalhota ou fazer o pino. Não é isso. Não estamos a falar nisso. Não vamos cair no ridículo. A igreja tem caído no ridículo da inespiritualidade, que eu chamava um nome, mas que não chamo porque é um bocado feio. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva uma vida normal. Você seja amigo do seu amigo. For preciso beber um copo com o seu amigo, bebe um copo com o seu amigo. For preciso comer um bocado de pão com queijo, come um bocado de pão com queijo, ou com manteiga, ou com azeitonas, ou um tremoço com uma imperial. Qual é o problema? Qual é o problema? A Bíblia diz que Jesus deixou de ser Jesus por beber vinho, transformou água em vinho. Se ele não quisesse que se bebesse bebida alcoólica, era ao contrário, transformava o vinho em água, ou em sumo. Não, transformou em bebida alcoólica. Então qual é o problema? Agora, o problema que se tem criado era estas... Eu não sou... Que Deus me perdoa, não nessa, porque eu não sei se Deus perdoa ou não perdoa, mas que me perdoe as pessoas. Eu não sou nada dessas novas tecnologias, Facebooks e Offbooks e Vicebooks e Tornaporo-books. Isso para mim é uma gaveta fechada, acabou. Para mim... Não tomem em conta que eu não estou a dizer para vocês fazer assim. Para mim, é uma gaveta fechada. Sabe o que é uma gaveta fechada? Eu não sei o que é que está lá dentro. E como não sei o que está lá dentro, tudo bem para mim. Portanto, você nunca me vai me ouvir comentar algo do Facebook. Até pode pensar assim, aquele homem deve ser do século da pedra. Mas não tem problema. Pode pensar o que você pensar, não tem problema. Para mim... Essas novas tecnologias, o Facebook, o Twitter, essas coisas todas, é uma gaveta fechada. O que está lá dentro para mim não me interessa. Olha, eu posso conhecer pouco da Bíblia, porque eu sei que há pessoas que conhecem muito mais. Mas interessa-me somente saber o que a Bíblia diz. E quando venho para uma reunião saber o que é que a pessoa diz e o que é que eu posso dizer se sou eu que falo, e essas coisas não me preocupam. Porque... Também não estou a dizer que é um engodo do diabo, que é um isco do diabo. Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que é para mim, é a minha opinião. Entende? Então vamos ver o que é que diz Tessalonicenses, 1, capítulo 2, versículo 1. Eu vou tentar acabar isto em mais 5 minutos. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas... Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Pois a nossa exortação, e é isso que eu quero trazer a vocês, é alguma exortação, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus ao ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Eu não sei se vocês querem que eu leia tudo outra vez, mas provavelmente não temos tempo. Era bom ler até, mas não temos tempo. Mas,
No versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, isto é a maior bênção, este é o maior benefício, este é o maior benefício que a Igreja tem. Deus confiar o Evangelho. Olha, quem é que tem aqui um carro? Não tenha vergonha, eu tenho 2 carros. Apesar de estar no nome da minha esposa, tenho 2 carros. Sabe que eu não confio, se calhar, o meu carro a ninguém? Um simples carro. Podia ser um bocadinho mais audaz. Quem é que está aqui que é casado, por exemplo, e confia a sua esposa a outra pessoa, ou o seu esposo? Mas Deus confiou-nos o Evangelho. Deus confiou-nos o Evangelho. Então agora você já viu quem é você? Você já viu? Deus, tome nota, Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo, o Criador do Evangelho, confiou no Evangelho a si. O apóstolo Paulo está a dizer, apesar de ter sido maltratado, ultrajado em Filipos, sabe, Filipenses, quando a gente lê aqui Filipenses 4,19, e que Deus abençoa, e para perito de chapéu, tarrepepeu, como dizia o perito de chapéu, não foi bem assim. Porque quando Paulo chegou a Filipos, aquilo tremeu muito para o lado de Paulo. Teve muito mal. Olha, nos dias de hoje, se calhar, a gente não suportava estas situações, estas infâmias. Mas ele continuou. E continuou e cheio de ousadia. Então, o que é que ele diz aqui? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova, diga lá, que prova o meu coração. Quando houver algum homem que queira provar o seu coração, você tem que ter sempre em atenção um pé à frente e um pé atrás. Ninguém tem direito de provar o seu coração. Nenhum líder, pastor, qualquer líder que seja, de qualquer departamento, tem direito de provar o seu coração. Ele pode ser seu amigo, mas não tem que provar o seu coração. Não tem que besbolhocar o seu coração. Ele tem que lhe ministrar a palavra ao seu coração. E não tem que fazer. Nós fomos aqui, agradamos a Deus, sim, é esse sim. Agora, nenhum homem pode, nem deve, ir tentar remover, como a galinha faz lá naquela coisa. Está sempre a esgatanhar, à procura, para comer. O homem não tem direito de fazer isso a outro homem, seja ele quem for. O apóstolo Paulo passou por momentos muito difíceis, precisamente por causa disso. Em várias vezes ele ministrou ao coração das pessoas por onde ele passava, que ele não estava ali por causa do apóstolo, ele estava ali por causa de Deus, não era por causa do apóstolo. Ele seguia problemas na sua caminhada, não era por causa do apóstolo, era por causa de Deus. Ele era agredido e ultrajado, não era por causa do apóstolo, era por causa de Deus. Ele está no céu hoje com Deus, não é por causa do apóstolo, é por causa de Deus. E você está no céu amanhã, não é por causa de cantar menos bem ou muito bem, pregar ou não pregar muito bem, é por causa de Deus, porque Deus o ama. Porque se não fosse Deus, se Deus não nos amasse, nem que você rastejasse, como nós vemos aí alguém infelizmente a fazer, não consegue agradar a Deus e arranjar lugar no céu. Você só tem lugar no céu porque Deus o ama. Porque se Deus não nos amasse, nunca tinha mandado Jesus à terra. Porque eu já perguntei se vocês tinham
carros se calhar não confiavam, tem a mulher ou o marido se calhar não confiava. Deus confiou o seu próprio Filho, porque Ele nos ama. E Ele hoje o que é que espera de nós? Que nós lhe agrademos. No pouco que você possa, agrada a Deus. Agrada a Deus. No pouco que você possa, agrada a Deus. E se porventura desagrada em alguma coisa, também é fácil. Arrependa-se e peça perdão a Deus e já está a agradar a Deus novamente. Porque Deus não é um pai daquele... Não, Ele é um pai de amor. Não tínhamos apóstolo Paulo se não fosse um Deus de amor. Já imaginou? Nunca tínhamos um apóstolo Paulo se não fosse um Deus de amor como ele era. Aliás, nós hoje podemos nos interrogar a nós próprios. Individualmente, não coletivamente, individualmente, podemos nos interrogar. Será que eu mereço estar aqui neste lugar? É uma pergunta que eu e você podemos fazer para nós próprios, não é para os outros, para nós. Será que eu merecia estar aqui neste lugar? Será que eu mereço estar aqui? Você nem precisa saber a resposta, a não ser que você faça essa pergunta. Porque senão não merecia o apóstolo Paulo estar ali. Um homem que fez o que fez durante muitos e muitos e muitos anos da vida dele. Não foi uma atitude esporádica. Mas porque Deus é um Deus de amor. Ele passou um pano, ou uma esponja, ou aquela espuma que se usava nos quadros da escola, e limpou toda a vida de Paulo, riscou todo aquele passado de Paulo e fez dele um novo homem. E a partir daquela altura, tudo quanto Paulo fazia era só com o objetivo: agradar a Deus. Só tinha um objetivo, era agradar a Deus, porque se não fosse ele desistia na primeira. Na primeira ele desistia logo, não estava para aturar aquela situação, a ser maltratado. Em qualquer cidade que ele chegava, ele era maltratado, ele era ultrajado, levava pancada. Mas ele persistia, ele ia em frente. Ele diz na Bíblia que ele sabia viver quando tinha muito, sabia viver quando tinha pouco, sabia viver quando tinha a barriga cheia, sabia viver com fome, sabia viver de todas as maneiras, porque o único objetivo era agradar a Deus. Ele não tinha outro. Mas no passado, o objetivo dele era agradar também àquelas pessoas que lhes davam a missão. Ele queria agradar às pessoas. A pessoa confiava no trabalho e ele fazia-o para agradar às pessoas. Porque ainda nos dias de hoje, infelizmente, toda a gente sabe, não é preciso ir tirar um curso. Qualquer que seja a empresa, se você conseguir agradar aos olhos do chefe e ao patrão, você vai subindo de grau a degrau. E tal, e vai andando, e tal, e vai dando um pontapé naquele que lá passa a ver, e outro pontapé no outro, e tal, e põe o pé em cima do outro, e diz: espera aí que este serve de grau para eu subir mais um degrau. Amém? Isto é o Evangelho que nós vivemos hoje. Estamos no ano 2016 e não temos boas notícias, a não ser que o céu está à espera de você e de mim. Não temos outra boa notícia. Porque a Deus mundo cada vez pior, é o que a Bíblia diz, e cada dia mais o mal se agrava. Porque a Bíblia diz que o dia da manhã não tem nada de bom para nos dar. Então, o que é que nós temos que fazer? É preservar naquilo que nós conhecemos. Não é naquilo que conhece o irmão da esquerda, nem naquilo que conhece o irmão da direita, é aquilo que eu conheço. E vou tentar me segurar e fomentar e acrescentar e aumentar cada vez mais o meu conhecimento para cada vez mais poder agradar a Deus em maior dinâmica ou em maior dimensão da minha vida. Porque a sua vida e a minha vida não se baseia na reunião do domingo, não se baseia na reunião de sexta-feira, não se baseia na sua atividade profissional, baseia-se no dia-a-dia com o relacionamento com Deus. Cada vez mais a gente vamos ter que ter... Não é, como é que se chama, não é como a mousse de chocolate, não é instantâneo. Não é instantâneo.
mas é progressivamente, aumentando dia a dia a sua interligação com Deus. Sabe, eu volto a falar, eu tenho um método muito, se calhar ortodoxo, se calhar do tempo da guerra das pistolas de baioneta, que era, em vez de dava um tiro e depois tinha que matar com a baioneta, porque já não tinha mais balas, só tinha uma bala e depois tinha a baioneta na ponta do cano. Era assim na Primeira Guerra Mundial. Dava um tiro, pumba, e depois já não havia outra bala, depois era a espetar. Não havia balas para se repor. Não havia tempo para se pôr outra bala, se não vinha outro, espetava outro. Não é? Então hoje nós estamos nessa época. Estamos numa época em que o inimigo está aí pronto para nos abater a todas as esquinas. E se nós não nos fortalecermos na nossa, como é que eu ia dizer, na nossa maneira individual de comunicarmos com Deus e estivermos à espera do coletivo para chegarmos ao pé de Deus, então vamos ter mais dificuldades. A minha ligação é assim, é prática, é básica, falar com Deus como falo com a pastora Piedade. Não cabe dentro dos meus 3 alqueiros que tenho que dar o pino, tenho que subir não sei, para conseguir. Não. A minha atitude com Deus é falar com Deus como falo com qualquer. Eu vivo muito sozinho. Vivo casado há muitos anos, mas vivo muito sozinho, porque a minha atividade é uma atividade de fazer dias sozinho. E antigamente eu dizia que falava sozinho. Não tinha este conhecimento, falava sozinho. E agora acho que não falo sozinho porque falo com Deus, ou com o Espírito de Deus, no relacionamento de qualquer coisa. Hoje, quando estava a falar acerca deste assunto, estava a falar com Deus. E pronto, a falar normal. Venho na caminhonete a conduzir e venho normal, não posso vir a conduzir e cheio de espiritualidade, Senhor, tu és muito bom e pum! Já está. Porque nem um segundo se pode fechar os olhos a guiar num caminhão, nem um automóvel, não é? Entende o que eu quero dizer? Não podemos estar à espera de um momento de inespiritualidade em que até os cabelos ficam todos em pé e Deus vem e apoia. Não é nada disso. Deus é simples. Como o irmão Zé, como o irmão António, é simples, é um ser simples. Se ele diz que nós somos feitos à sua imagem, à sua semelhança, imagine, eu sou uma pessoa assim simples, como é que eu ia estar a pensar que Deus é um... Não, ou então há aqui alguma coisa que não está bem. Se ele diz que eu sou a imagem dele e eu sou assim tão simples, então ele é igual. Então nós temos que fazer a nossa caminhada com Deus de acordo com aquilo com que você se vê em si próprio. Não queira nunca fazer a sua caminhada com Deus baseado na pessoa que está à frente ou com a pessoa que está atrás. Você é uma pessoa e a pessoa que está à frente é outra, a que está atrás é outra. Cada um tem a sua maneira de se relacionar com Deus. Entende? Amém. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Quem é que foi abençoado? É bom ouvir a palavra de Deus, amém? A obediência efetivamente agrada a Deus. E é engraçado, nós não conversámos nada. Conversámos ontem, mas não conversámos sobre isto. Mas veja como Deus é tremendo, encadeia todas as coisas, não é? Deus é simples. Eu hoje tirei muitas ilações da mensagem que ouvimos, mas aquela que eu guardo mais é a simplicidade de um Deus, Criador dos céus e da terra e do mar e tudo quanto neles há. E é de uma complexidade simples. Nós é que complicamos tudo. E esquecemos que Ele nos deu a solução. Viu as crianças e disse: deixai vir a mim as criancinhas. E as crianças acercaram-se dele e os discípulos ficaram a olhar, tipo, então, mas agora os miúdos vão te incomodar. Jesus disse-lhes assim: se vocês não forem como eles, nunca vão entrar no reino dos céus. Ser como uma criança não é ser birrento, não é ser brincalhão e não assumir a responsabilidade como qualquer criança, não.
é ser simples, puro. Às vezes temos de ser ingênuos. Certo? Porque o nosso Deus é um Deus simples. E já reparou, viu o que é que o pastor João ensinou hoje? Deus não requer assim tanta coisa de nós. Não custa assim tanta obediência. Se nós nos apercebermos daquilo que Ele fez na nossa vida e faz, não é? Não custa nada. Não custa nada. É bom ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 9. Graças a Deus que estamos todos no mesmo espírito. Há sempre qualquer coisa diferente, há sempre alguém que não concorda a 100%, mas se no geral e naquilo que importa concordamos todos, isso para mim é que interessa. Sabe, eu não sou muito apologista de eventos. Eu acredito na igreja, acredito que nos reunamos em assembleia, acredito que é importante estarmos juntos, acredito que é importante a igreja ter um papel na sua vida, na saúde, assim como vocês têm um papel na minha vida. Estão a perceber? Ou seja, acredito nisto tudo. Não acredito muito em eventos. Há igrejas que vivem de eventos e eventos, mas isso é para pagar despesas, não é o nosso caso, graças a Deus. Mas sabe, quando Deus diz recebe porque vem de mim, é isso que eu faço. Nós temos a nossa chuva seródia, que este ano vai ser em novembro, e olha que eu não comecei logo quando comecei o ministério, só comecei ao fim de 5 anos. Foi quando Deus pôs no nosso coração, e não pôs só no meu, pôs no coração de vários pastores, inclusive até de várias pessoas. Por que não fazemos um evento para celebrar, estarmos juntos e convidar outras igrejas, estarmos juntos, promover a unidade e a união do corpo de Cristo? E foi assim que começámos em 2013. E o ministério começou em 2008, portanto, faça as contas. Não fazemos as coisas só porque alguém fez, como o pastor João estava a dizer. Não para imitar, fazemos porque Deus disse. Porque Deus deu a instrução para prosseguirmos assim. E quando assim é, há sempre fruto. Há sempre a confirmação dele e da sua palavra e do seu amor. Não é? 2 Coríntios 9 diz assim o versículo 6. Nós já lemos esta passagem tantas vezes, não é? Mas sabe que de tantas vezes que você lê, há de haver uma que há de ser diferente. Há de se fazer luz na sua vida. Portanto, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, ou seja, todo o favor, mesmo que não o mereçamos, toda a graça, não é? A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Paramos aqui no 8. Há aqui um paradoxo neste versículo. Porque Paulo diz assim: Deus é poderoso para tornar abundante. Ora, poderoso quer dizer que não há nada que o impeça. Tornar abundante quer dizer que dar mais do que aquilo que é necessário. A sair por fora. Abundante. Certo? Mas depois diz assim: em vós a toda a graça. Ou seja,
Ele lembra que Deus é poderoso e Deus quer nos abençoar de forma extraordinária, mas através de algo para que nós não reconheçamos que é dos nossos feitos. Não mexe em dinheiro, não mexe em nada. Essa é a palavra. Senão não deixamos o Espírito Santo falar connosco. Percebe? É então importante nós entendermos esta verdade. Abundeis em toda a graça. Porque muitos de nós não conseguimos ainda hoje aceitar a graça de Deus em nós. Seja na salvação, seja no perdão dos pecados. Há pessoas hoje que ainda não conseguem entender e receber e tomar posse do perdão dos pecados. Há muito bom cristão que ainda hoje carrega o peso dos pecados. Quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então aqui na vida financeira aplica-se também a graça, o favor não merecido. Mesmo quando eu não tenho para dar, ou mesmo quando eu, sei lá, não tenho o coração assim tão limpo, mesmo quando eu não tenho uma boa atitude, mesmo quando eu olho para o relógio e penso: meu Deus, este homem não se cala hoje, mas no entanto eu quero semear porque quero colher. Estão a entender? Pode haver sempre qualquer coisa que nos impeça de ter o nosso terreno limpo para semear. Diz que o que opera em nós é a graça. Eu não mereço, mas Ele dá. Isto ultrapassa os tais 16 centímetros cúbicos que eu tenho aqui dentro desta zona com pelo. Certo? Ultrapassa. Eu não consigo entender como é que Ele me faz merecedor de uma coisa que eu não mereço. Mas esse é o paradoxo de Deus. Mas há outro, sabia? Há aqui outro paradoxo. Quer ver? A fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundeis. Espera aí. Suficiente é eu ter somente o que preciso. Vamos imaginar que você precisava de um copo de água cheio. E Deus vai e dá-lhe exatamente como está aqui. Tendo sempre em tudo toda a suficiência. Eu preciso de um copo de água cheio. Mãe, então filho, aqui está. Mas depois diz assim: superabundeis, não é? Aqui no 8, em toda a boa obra. Deus dá-me o suficiente, mas Ele ainda espera que eu pegue nesse suficiente e seja um dador, um semeador. E é aqui que entra a graça, que é: por mais que eu semeie, nada me faltará. Por mais que eu retire da minha suficiência, Deus sempre multiplicará. Isto é um segredo que eu acho que todos nós deveríamos de pôr em prática. Eu tenho uma mensagem de finanças que se chama "Há semente que não é pão". Quer dizer que nós andamos a comer aquilo que é semente. Muitas das vezes por necessidade. Andamos a comer aquilo que deveríamos semear. Estamos a comer muitas das vezes por necessidade. Mas eu quero exortar a todos vocês, Igreja de Deus, hoje, a serem corajosos. Corajosos e audazes. O pastor Hélder Mendonça falava muito na audácia. Temos que ser audazes. Temos que ser corajosos. De mesmo no meio da adversidade, dizer: não, isto é semente, eu não vou comer isto, eu vou semear por causa de Deus. Porque Deus abençoa. Deus abençoa, porque Ele promete tornar abundante em nós toda a graça. Posso ouvir amém? Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Para aí. Você percebeu o que leu? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Quer dizer que Ele dá, dentro da suficiência, Ele dá a semente para nós semearmos no seu reino. Deus nunca olha para a sua suficiência, Ele olha para a suficiência dEle. Faz lembrar aquela história do rapazinho que achava que 10 euros era muito dinheiro. E o outro era da mesma turma, era da mesma escola, mas tinha mais dinheiro, e então achava que para ele 50 euros aqui era muito dinheiro.
Eu vou pôr isto todo o dinheiro do tempo do rapazinho. Um dia essa turma foi numa visita de estudo. Fomos a Óbidos. E então o meu pai não tinha dinheiro trocado. Não era para dizer que era eu, mas pronto. O meu pai não tinha dinheiro trocado e disse: olha, vais levar 500 escudos. Era a nota ainda do Camões. Lembram-se da nota de Camões? Lembram-se ou não? 500 escudos, era um miúdo de 6 anos. Em 1985, com 500 paus, vocês sabem o que é que eu fiz quando entrei no autocarro? Tenho 500 paus. E eram eles todos: tens muito dinheiro. Porque alguns tinham 50 escudos, a nota da rainha, outros tinham 20, que era o Bocage era 100, que era de 20, era o Fernando Pessoa. Ou seja, cada um tinha aquilo que podia ter. Eu tinha 500 escudos. Aquilo que para mim era normal, para os outros era muito. Vocês estão a entender? A minha suficiência pode ser muito para os outros. A minha suficiência nunca é suficiente. Por isso eu tenho que depender da suficiência de Deus, que é sempre maior. Posso ouvir amém? Então vamos preparar a nossa oferta nesta noite, a nossa semente, o nosso dízimo, primícia, que o Senhor puser no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Do reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, enormeceu e se levantasse da noite ao dia, e te brotasse, crescesse, não sabendo eu como seria essa semente. Espera que ela cresça, tens que dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade, vamos ficar de pé. Se entenderes que do reino não vai funcionar, se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Dos dois marmanjos esqueceram ali dos meninos da piscina. Foi a nossa irmã marmanja. Glória a Deus. Vamos todos pôr a mão no coração, que é de onde sai a nossa semente, amém? Pai, nesta noite damos graças por esta oportunidade de podermos semear na Tua casa. Ouvimos a Tua palavra e queremos nela, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Te agradecemos porque sabemos que Tu já nos estás a multiplicar a sementeira, já nos estás a aumentar, Senhor, o nosso fruto, porque nós demos hoje, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, sabendo que Tu és Deus, que nos abençoas, porque nós Te buscamos e Te amamos, Senhor. Como Teu servo, eu Te quero pedir, derrama a Tua bênção sobre nós e sobre esta casa. Como Teu servo, eu abençoo este povo e abençoo esta casa, sabendo, Senhor, que Tu estás a abrir as janelas dos céus e a derramar sobre nós a Tua bênção, da qual nós teremos uma grande abastança para podermos viver com mais, semear mais e ajudar mais, em nome de Jesus. Então dizem comigo, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E nós aqui, olha,